Naquela noite, eu só queria jantar em paz em um restaurante 3 estrelas. Sabe quando o dia já vem pesado, a cabeça cheia, e tudo o que você quer é um canto silencioso, uma comida boa e ninguém enchendo o seu saco? Era isso. Eu entrei, cumprimentei o maître, sentei na mesma mesa de sempre, perto da janela, de onde eu via a rua e fingia que o mundo lá fora não era problema meu. Antes de continuar, faz um favor para mim. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está me ouvindo e como você está se sentindo hoje. Às vezes, só de falar, a gente já começa a aliviar um pouco o peso, né? Eu pedi meu prato habitual, um vinho caro que eu nem fazia mais questão de saborear. Era quase automático. A vida de rico tem dessas coisas. Você tem acesso a tudo, mas parece que nada mais tem gosto. Eu mexia no celular, respondia uma mensagem ou outra de trabalho, quando ouvi a porta do restaurante abrir e o silêncio mudar de tom. Ela entrou. Uma mulher linda, alta, magra, cabelos longos caindo sobre os ombros, como se o mundo estivesse em câmera lenta só para ela passar. Não era aquela beleza montada, cheia de brilho e joia. Era uma beleza simples, mas que chamava a atenção de qualquer jeito. Vestido discreto, sandália baixa, uma bolsa que não parecia de grife. Mas o jeito dela andar, o jeito de olhar em volta, aquilo me prendeu. Nossos olhos se cruzaram e, olha, eu já tinha visto muita mulher bonita nesse mesmo salão, acompanhada de empresários, políticos, gente importante. Mas daquele jeito, sozinha, com um sorriso tímido, meio sem saber direito se devia estar ali ou não. Aquilo mexeu comigo. Ela olhou de novo na minha direção, deu um sorrisinho de canto de boca, daqueles que parecem pedir desculpa por existir e, ao mesmo tempo, agradecer por você ter reparado. Eu não sei o que deu em mim. Levantei a mão discretamente, chamei o garçom. Se a moça ainda não escolheu a mesa, diga que, se ela quiser, pode se sentar aqui comigo. Falei isso numa calma que eu não estava sentindo. Por dentro, meu coração parecia de adolescente, acelerado. Eu, um homem feito, empresário, acostumado à reunião com gente importante, ali, nervoso por causa de um sorriso. O garçom foi até ela, falou alguma coisa, e eu vi quando ela olhou para mim de novo. Por um segundo, achei que ela fosse recusar, mas ela respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e veio andando na minha direção. Posso mesmo? Ela perguntou, parada ao lado da mesa, com um sorriso educado. Deve. Eu respondi levantando. Fica à vontade. Eu odeio comer sozinho. Ela riu. Uma risada leve, sem exagero. Eu também não sou fã, não. Mas hoje foi o único lugar que eu encontrei aberto perto do hospital. Aquela palavra ficou na minha cabeça. Hospital. Ela se apresentou. Eu sou a Ana Paula. Prazer, Ana Paula. Eu sou o Ricardo. E ali começou uma conversa que, sinceramente, parecia que já estava marcada para acontecer fazia tempo. Ela falou que era enfermeira, que vinha de um bairro simples, que tinha terminado um plantão pesado. Contou de uma senhora que ela cuidava como se fosse da família, de uma colega que estava passando por um divórcio complicado, de contas apertadas no fim do mês. Ela falava com uma sinceridade que eu raramente via no meu mundo. Eu, acostumado com gente cheia de pose, fiquei impressionado com a maneira simples como ela contava da vida. Não era coitadismo, não era drama forçado. Era a realidade de alguém que acorda cedo, pega ônibus, enfrenta fila, vê sofrimento de perto todo dia. E mesmo assim, ainda encontra espaço para sorrir. E você, Ricardo? Ela perguntou. Trabalha com o quê? Eu dei aquela resposta ensaiada. Eu mexo com construção. Empresas, obras, essas coisas. Ela não fez cara de deslumbrada, não perguntou de dinheiro, não quis saber se eu era dono de alguma coisa famosa. Só balançou a cabeça e disse: alguém precisa construir, né? Senão o mundo não ia para frente.
Aquilo me desarmou. A conversa foi indo, o tempo foi passando, e quando eu percebi, já tinha esquecido que tinha entrado ali para comer em paz. Eu não queria paz. Eu queria ouvir mais da voz dela, daqueles olhos que pareciam carregar um tanto de história que ela ainda não tinha coragem de contar. Foi aí que tudo mudou. Eu senti uma presença se aproximando, o cheiro de tempero, de cozinha, aquele aroma de alho refogado que vem quando alguém sai direto do fogão. Quando eu olhei para o lado, a chefe estava do meu lado, a Joana. Eu já conhecia a Joana de outras noites. Uma mulher séria, trabalhadora, dona de um talento absurdo na cozinha. Dificilmente ela vinha até o salão. Quando vinha, era para cumprimentar alguém importante, agradecer um elogio, resolver alguma situação delicada. Mas dessa vez, o rosto dela estava diferente. Pálido, tenso, o olhar grudado em Ana Paula, como se tivesse visto um fantasma. Ricardo, ela falou, quase sem voz. Posso falar com você um instante? Ana Paula ia se levantando, meio sem graça. Não, pode ficar, Ana. Eu disse. Deve ser coisa rápida. Mas Joana não achava. Eu percebi. Tinha alguma coisa doendo naqueles olhos. Ela se inclinou, se aproximou do meu ouvido. Eu senti a mão dela tremer levemente no meu ombro. E então, ouvi as palavras que quebraram a noite no meio. Ricardo. Essa mulher. Ela engoliu seco, os olhos marejados. Ela é acusada de matar o meu ex-noivo. Por um segundo, eu achei que tivesse escutado errado. O barulho dos talheres, a música ambiente, tudo ficou longe. Eu olhei para Ana Paula, que continuava ali, tentando disfarçar o desconforto, sem ouvir o que tinha sido dito. Olhei para Joana, com o rosto endurecendo entre a dor e a raiva. Como é? Eu sussurrei de volta, sem acreditar. Você não ouviu errado, ela respondeu. Ela é acusada de matar o homem que eu amei. Naquele momento, meu mundo rico, cheio de taças de cristal e pratos caros, se misturou com uma história de morte, acusação e dor que eu não fazia ideia. E eu, que tinha entrado ali só para jantar, percebi que estava sendo jogado no meio de uma tempestade que não era minha, mas que de alguma forma ia mudar a minha vida para sempre. E você, no meu lugar, o que faria? Na próxima parte, eu vou te contar quem eu realmente sou, de onde eu vim, e por que aquela frase da Joana mexeu tanto comigo ao ponto de eu não conseguir simplesmente levantar, pagar a conta e ir embora. Quando a Joana sussurrou aquilo no meu ouvido, eu congelei. Ela é acusada de matar o meu ex-noivo. A frase ficou rodando na minha cabeça, como se alguém tivesse apertado o replay. Eu olhava para Ana Paula, que mexia no guardanapo, desconfortável, como quem sente que tem alguma coisa errada no ar, mas não sabe exatamente o que. Olhava para Joana, com o olhar ferido de quem carrega um luto antigo, ainda aberto. Naquele momento, eu podia ter feito o que muita gente faria: levantar, inventar uma desculpa, pagar a conta, ir embora e nunca mais aparecer naquele restaurante. Mas eu não sou muita gente. E, para você entender por quê, eu preciso voltar um pouco no tempo e te contar de onde eu vim. Eu não nasci em restaurante 3 estrelas, não. Eu nasci num barraco de 2 cômodos, num bairro simples de Belo Horizonte. Meu pai era servente de pedreiro. Minha mãe, diarista. Tinha dia que o almoço era arroz, feijão e ovo. Tinha dia que era só arroz e fé, porque o feijão acabou e o dinheiro também. Eu cresci ouvindo meu pai dizer: filho, estuda. Eu não quero te ver carregando saco de cimento a vida inteira como eu. Mas, mesmo tentando me proteger, ele acabava me levando para as obras nos fins de semana. E lá eu aprendia, na prática, o peso da pobreza. O pedreiro que xingava, o mestre de obras que falava alto, o engenheiro engravatado que passava sem olhar na cara de ninguém. Eu olhava para aquele engenheiro
entrando no carro importado, e pensava: um dia eu vou estar lá. Nem que eu tenha que ralar o dobro. Minha mãe, por outro lado, era o oposto do mundo duro da construção. Mulher de igreja, de novena, de reza na beira da cama. Ricardo, dinheiro é bom, mas não compra a paz. Ela dizia, passando a mão no meu cabelo. Você pode ganhar o mundo, meu filho. Só não perde a sua alma. Na adolescência, eu estudava de manhã e trabalhava de tarde. Entreguei panfleto, trabalhei em loja, fui ajudante de obra, fiz de tudo um pouco. Terminei o ensino médio à noite, na raça. Enquanto muitos amigos se perdiam nas esquinas da vida, eu estava ali, cansado, mas determinado. Até que um dia apareceu uma chance de ir para São Paulo trabalhar numa construtora maior. Salário melhor, possibilidade de crescimento, aquela conversa bonita que a gente não sabe se acredita, mas abraça, porque a alternativa é continuar empacado no mesmo lugar. Eu fui. São Paulo me engoliu e me devolveu outro homem. Trabalhei que nem um condenado. Fiz curso técnico, virei encarregado, depois gerente. Aguentei humilhação, grito, acusação injusta. Teve um dia que um diretor olhou para mim, na frente de todo mundo, e falou: gente como você nasceu para obedecer, não para mandar. Eu engoli seco. Voltei para casa naquele dia com o peito queimando. Em vez de desistir, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu nunca mais vou deixar ninguém falar comigo desse jeito. E, o dia que eu tiver minha própria empresa, ninguém vai passar pelo que eu tô passando. Demorou, mas aconteceu. Juntei dinheiro, peguei empréstimo, me associei a um colega de confiança e abri minha primeira construtora, pequena. Obra de casa, lojinha, depois prédio pequeno, depois condomínio. Quando vi, eu já era chamado de Doutor Ricardo, empresário bem-sucedido. Aquele menino do barraco de 2 cômodos tinha virado milionário. Aí vem a parte que quase ninguém vê. A riqueza trouxe conforto, sim. Casa boa, carro bom, viagens, roupa bonita. Mas também trouxe distância da minha verdadeira história. Eu comecei a andar com gente que não sabia o que era pegar ônibus lotado, que falava de empregados como se fossem objetos, que tratava garçom, faxineira e pedreiro como invisíveis. Muitas vezes eu ficava calado, mas por dentro doía, porque eu sabia de onde eu tinha saído. Eu me casei com a Maria Clara, uma mulher elegante, de família tradicional, criada em bairro de classe média alta. No início parecia conto de fadas, mas com o tempo a diferença de valores apareceu. Ela detestava quando eu dizia que queria ajudar alguém. Você não é ONG, Ricardo, ela dizia. Você é empresário. A gente teve 2 filhos, o Paulo e a Fernanda. Eu tentei ser o pai, presente que o meu pai não conseguiu ser. Mas a verdade é que o trabalho me engoliu. Quando eu acordei para isso, o casamento já estava acabado. Maria Clara pediu o divórcio. Levou as coisas dela, levou as mágoas dela, ficou com parte dos bens. E eu fiquei com uma casa grande demais. E um silêncio enorme me esperando todo dia. Foi assim que os restaurantes 3 estrelas viraram companhia. Eu comia fora para não encarar o vazio de casa. Por que eu tô te contando tudo isso? Porque naquela noite, quando a Ana Paula entrou, com aquele jeito simples, sorriso tímido, falando de hospital, plantão, ônibus, eu lembrei de tudo o que eu tinha sido um dia. O menino pobre, o ajudante de obra, o cara que pegava marmita e comia sentado no meio-fio. Ela parecia pertencer ao mundo que eu tinha deixado para trás, mas que nunca saiu de dentro de mim. E a Joana, a chefe, com aquele olhar de luto, me lembrava minha mãe. Não no físico, mas na intensidade. Uma mulher forte, de cozinha, de mão calejada, que põe comida na mesa e guarda a dor num canto escondido do peito. Por isso,
Quando ela me disse que a Ana Paula era acusada de matar o ex-noivo dela, aquilo não bateu em mim só como fofoca de novela. Bateu como um soco da vida me dizendo: Ricardo, escolhe de que lado você quer ficar. Do lado do conforto ou do lado da verdade? A Ana Paula percebeu que o clima mudou. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, olhando da Joana para mim. Não, não. Eu desconversei. Depois a gente fala. Eu terminei a noite com um sorriso educado no rosto e um furacão dentro da cabeça. Levei Ana Paula até o carro de aplicativo, me despedi com um abraço que já não era o mesmo do começo do jantar. Entrei no meu carro importado, fechei a porta e fiquei alguns segundos parado, sem ligar o motor. No retrovisor, eu via o restaurante, as luzes, o movimento. Parecia outro mundo. E de certa forma, era mesmo. Naquela noite, em vez de ir direto para casa, eu fui dirigindo devagar, pensando em tudo. No menino do barraco, no homem milionário, na enfermeira bonita acusada de assassinato, na chefe de cozinha em luto. Era como se Deus estivesse juntando peças que eu nunca imaginei ver na mesma mesa. Cheguei em casa, sentei no sofá, peguei o celular, abri o navegador. Meus dedos ficaram parados sobre a tela. Eu sabia o que eu ia digitar. O nome completo dela: Ana Paula. Enfermeira, acusada. Mas antes de apertar buscar, eu respirei fundo e pensei: se eu descobrir alguma coisa que mude tudo, eu vou ter coragem de encarar? E você, no meu lugar, teria coragem de ir atrás da verdade, mesmo sabendo que ela pode destruir a imagem que você fez de uma pessoa? Se essa história já começou a mexer com você, fica comigo, porque na próxima parte eu vou te contar o que eu descobri quando finalmente digitei o nome dela e encarei a primeira página de notícias sobre a mulher com quem eu tinha acabado de jantar. Eu fiquei um tempo olhando para a tela do celular. O nome dela escrito ali, esperando só o meu dedo confirmar a busca. Será que eu quero mesmo saber? Eu me perguntava. Uma parte de mim dizia: deixa pra lá, Ricardo, você já tem problema demais. Outra parte, a parte do menino que cresceu, ouvindo que pobre é sempre o primeiro a levar a culpa, sussurrava: cuidado, para não ser injusto com alguém que já deve ter sofrido demais. No fim, a curiosidade venceu. Eu respirei fundo, apertei buscar e esperei. Não demorou muito. Em questão de segundos, a tela se encheu de manchetes antigas, algumas de anos atrás, outras mais recentes, lembrando o caso de tempos em tempos. Enfermeira é investigada pela morte de empresário em apartamento de luxo. Noiva é apontada como principal suspeita em caso misterioso. Família cobra justiça pela morte de jovem empresário. Eu rolei a tela devagar, sentindo o coração apertar. Numa das fotos, lá estava ela. Mais nova, cabelo um pouco diferente, mas era ela. Ana Paula, ao lado de um homem sorridente, bem vestido, aparentemente cheio de vida. Na legenda, o nome dele: Carlos Henrique, empresário do ramo de alimentos. Um frio percorreu minha espinha. As matérias falavam de um noivado, de planos de casamento, de uma briga na noite da morte. Dizia que ele foi encontrado caído no chão do apartamento, com ferimentos, e que a única pessoa presente era a noiva, Ana Paula. Contavam que a família dele nunca engoliu a versão de acidente e insistia na tese de agressão. Eu li cada linha como se estivesse lendo um livro de terror, desses que a gente sabe que é ficção. Mas ali não era ficção. Era a vida de uma pessoa que eu tinha acabado de convidar para minha mesa, que eu tinha feito rir, que tinha me contado do plantão, da vida difícil, sem mencionar uma palavra sobre isso. Uma coisa, porém, me chamou a atenção. Em todas as notícias, a palavra era acusada, suspeita, investigada, não condenada. Não havia nenhuma sentença ali. Parecia que o caso tinha esfriado, caído no esquecimento, ficando numa espécie de limbo jurídico e emocional.
Fechei os olhos e recostei a cabeça no sofá. E se ela for inocente, Ricardo? E se for só mais uma história de pobre levando a fama e rico sendo protegido? Mas logo vinha outra voz. E se não for? E se você estiver se aproximando de alguém capaz de matar? Naquela noite, eu dormi mal. Quando consegui pegar no sono, sonhei com minha mãe. Ela estava na cozinha, mexendo uma panela, e me olhava séria. Meu filho, a verdade às vezes dói, mas é ela que liberta. Acordei com essa frase na cabeça. Nos dias seguintes, eu poderia ter sumido, desaparecido da vida da Ana Paula. Mas eu fiz o contrário. Mandei mensagem, marquei outro encontro. Dessa vez, não levei para restaurante 3 estrelas. Chamei para tomar um café numa padaria mais simples, numa rua tranquila, onde ninguém conhecia meu nome nem meu dinheiro. Quando ela chegou, eu já estava esperando, com um nó na garganta. Oi, Ricardo. Ela sorriu, um pouco sem jeito. Espero não ter atrapalhado seu dia. Imagina. Respondi. Obrigado por vir. Nós nos sentamos. Pedi 2 cafés, um pão de queijo. Tentei conversar fiado alguns minutos, mas não deu. Tava engasgado. Eu respirei fundo e fui direto. Ana, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela me olhou e eu vi por um segundo um medo rápido passar pelos olhos dela, como se já soubesse o que vinha. Continuei. Pesquisei seu nome na internet. Ela fechou os olhos devagar, como quem leva um tapa que já esperava. Eu imaginava que, uma hora ou outra, isso ia acontecer. Ela murmurou. Ficou um silêncio pesado entre nós. A padaria continuava barulhenta, gente entrando e saindo. Mas ali, naquela mesa, parecia que só existiam nós 2, e a pergunta que não queria calar. Ana, falei com a voz baixa, por que você não me contou que era acusada de matar seu ex-noivo? Ela respirou fundo, juntou as mãos sobre a mesa, os dedos tremendo. Porque eu tô cansada de ser vista só como isso. Ela respondeu, com os olhos marejados. Em todo lugar que eu vou, eu sou a enfermeira suspeita, a noiva que matou o empresário. Ninguém pergunta se eu como, se eu durmo, se eu choro. Só querem saber do caso. Uma lágrima escorreu. Ela não tentou disfarçar. Aquilo foi... Ela fez uma pausa, procurando a palavra. Foi um inferno na minha vida, Ricardo. Eu perdi o homem que eu amava, perdi meu emprego na época, perdi amigos, perdi minha paz. E, o pior, perdi o direito de ser vista como ser humano. Virei manchete, virei monstro. Eu ouvi tudo em silêncio, sentindo meu coração balançar de um lado para o outro. Mas o que aconteceu de verdade, Ana? Perguntei. Ela começou a contar. Falou de um relacionamento que começou bonito, mas que foi ficando difícil com o tempo. Ciúmes, discussões, cobrança. Disse que Carlos, o noivo, às vezes bebia demais, que tinha crise de agressividade, mas que ela sempre achou que dava para consertar. Aquela noite, ela engoliu seco. A gente discutiu feio. Ele disse coisas horríveis. Eu respondi. Ele veio para cima de mim, me segurou forte. Eu tentei me soltar. Foi uma confusão. Quando eu vi, ele estava no chão. Eu chamei ajuda, chamei emergência. Foi tudo muito rápido. Ela apertou os olhos, como se tentasse afastar uma lembrança. A família dele nunca me perdoou. A ex-noiva, então, ela torceu a boca. Me odeia. Sempre me odiou. Na cabeça deles, eu matei ele de propósito, por interesse. Mas eu sei que não foi assim. Deus sabe que não foi. A cada palavra, eu me sentia sendo puxado para dentro de um labirinto. De um lado, a história dela, cheia de dor, injustiça, lágrimas. Do outro, as manchetes frias, a acusação da chefe, a morte de um homem que eu nunca conheci. E a polícia? Perguntei. A justiça? Me investigaram, me expuseram, reviraram minha vida. Ela respondeu, mas no fim, o caso meio que esfriou.
Não tinha prova suficiente para dizer que eu matei ele de propósito, nem para dizer que foi só acidente. Ficou tudo em aberto. Mas, para a opinião pública, isso pouco importa. Eu já fui condenada faz tempo. Ela disse isso e me olhou fundo nos olhos. E você, Ricardo? Completou. Vai me condenar também? Aquela pergunta ficou ecoando dentro de mim. Eu pensei na minha origem. Em quantas vezes eu vi gente simples ser marcada por uma acusação para sempre. Pensei em como a ex-noiva dele, com dinheiro, com influência, podia ter pesado na história. Pensei em como a verdade às vezes fica torta no meio de tanto interesse, tanto ego. No fim, naquele momento, eu fiz o que meu coração mandou. Eu decidi dar um voto de confiança. Peguei a mão dela por cima da mesa. Ana, eu não sou juiz nem delegado. Eu disse. Eu não estava lá naquela noite. Eu não posso dizer que sei exatamente o que aconteceu. Mas eu sei ver quando alguém está falando com o coração. E por enquanto eu quero te ouvir. Quero te conhecer além das manchetes. Ela chorou mais um pouco. Me agradeceu. Disse que fazia tempo que ninguém olhava para ela sem ver o rótulo. Os dias foram passando e eu fui me envolvendo cada vez mais. Levei Ana para lugares que ela nunca tinha ido. Ela se emocionava com coisas que para mim já tinham perdido a graça. Um jantar num lugar bonito, uma música ao vivo, um vinho melhorzinho. Às vezes eu via um brilho diferente no olhar dela quando o assunto era dinheiro, conforto, mas eu logo cortava o pensamento. Não queria desacreditar da imagem que eu estava construindo dela. Enquanto isso, volta e meia eu voltava ao restaurante da Joana. Às vezes sozinho, às vezes com algum cliente. E sempre que entrava, sentia o olhar dela em mim. Não era só o olhar da chefe para o cliente. Era um misto de aviso, mágoa, talvez até de pena. Teve uma noite em que, ao me ver, ela virou o rosto. Aquilo me incomodou mais do que eu gostaria de admitir. Foi aí que eu pensei. Eu já ouvi a versão da Ana, mas eu ainda não ouvi a versão da Joana. E se eu estiver no meio de uma história muito maior do que eu imagino? E você, no meu lugar, continuaria entregando o coração para alguém acusado de um crime assim? Ou iria atrás de ouvir a outra parte, mesmo correndo o risco de destruir a imagem que você criou? Na próxima parte, eu vou te contar como foi a primeira conversa séria que eu tive com a Joana sobre a morte do ex-noivo dela. E como, ali, começou de verdade a minha busca pela verdade. Depois daquela conversa com a Ana na padaria, eu saí de lá com a cabeça ainda mais cheia. Eu tinha ouvido a versão dela. Choros, lembranças, acusações de injustiça. E por mais que tudo aquilo tivesse mexido comigo, alguma coisa aqui dentro ainda dizia: você só ouviu um lado, Ricardo. Alguns dias se passaram. Eu me joguei no trabalho, em reunião, em obra, em planilha, como sempre fiz quando não queria pensar demais na vida. Mas era inútil. No meio de um orçamento de prédio, eu lembrava do rosto da Ana. No meio de uma vistoria, me vinha o olhar da Joana, duro, machucado, me dizendo: ela matou o homem que eu amei. Teve uma noite que eu não aguentei. Peguei o carro e fui para o restaurante da Joana sem marcar, sem avisar, sem reserva. Eu precisava falar com ela, não como cliente, como o homem que estava no meio de uma encruzilhada. Quando eu entrei, o restaurante estava cheio. Garçom passando com bandeja, casal brindando, gente rindo alto. Boa noite, senhor Ricardo. O maître sorriu. Mesa de sempre? Hoje não, respondi. Hoje eu só queria falar com a Joana, se for possível. Ele estranhou um pouco, mas assentiu. Ela está na cozinha. Vou avisar que o senhor chegou. Eu fiquei ali em pé, perto do bar, me sentindo deslocado. Não era o empresário seguro de si. Era quase o menino do barraco, esperando ser chamado na sala do diretor da escola. Depois de alguns minutos, a Joana apareceu na porta da cozinha.
de avental, cabelo preso, rosto suado do calor dos fogões. Ela me viu e, por um instante, deu para ver claramente a vontade que ela tinha de voltar para dentro e fingir que não tinha visto. Mas ela respirou fundo e veio até mim. Boa noite, Ricardo. Ela falou seca. Se veio jantar, eu peço para arrumarem uma mesa. Não, Joana. Hoje eu vim falar com você. Ela cruzou os braços. Sobre o que você me disse naquela noite, respondi. Sobre a Ana, sobre o seu ex-noivo. Os olhos dela endureceram. Eu tô no meio do serviço, Ricardo. Não é assunto para corredor de restaurante. Então escolhe um canto. Eu insisti com calma. Só preciso de alguns minutos. Depois eu vou embora e você finge que eu nunca apareci. Ela me mediu de cima a baixo, como quem calcula se vale a pena gastar energia. 5 minutos. Ela disse. Vem. Fui atrás dela, passando pelo balcão, entrando numa área mais reservada, perto do estoque de bebidas. Dava para ouvir o barulho da cozinha ao fundo, panela batendo, alguém gritando, mesa 4, água fervendo. A vida acontecendo ali, e a nossa conversa prestes a cutucar uma ferida antiga. Joana encostou numa bancada, tirou o avental e jogou sobre uma cadeira. Fala, Ricardo. Eu respirei fundo. Tô saindo com a Ana. Comecei. Você sabe disso. Eu ouvi a versão dela. Mas eu sei que a história tem mais de um lado. Eu não vim aqui para brigar, nem para defender ninguém. Eu vim para ouvir a sua versão. Se você quiser me contar. Ela riu sem humor. E desde quando o homem rico quer ouvir a versão da cozinheira da história? Retrucou. Geralmente vocês já chegam com a opinião formada. Eu não esqueci de onde eu vim, Joana. Respondi doendo um pouco. E eu sei que muitas vezes quem está atrás do fogão enxerga mais verdade do que quem está sentado na mesa principal. Ela me olhou com mais atenção. Havia desconfiança, mas também uma pequena brecha se abrindo. Tá bom? Ela suspirou. Você quer saber? Então escuta. Mas não vem depois dizer que eu estraguei seu romancezinho, não. Eu fiquei em silêncio. Ela começou. Eu e o Carlos. Ela disse o nome devagar. A gente se conheceu muito antes de ele virar empresário. Ele trabalhava num atacado de alimentos, vendendo produto para restaurante. Eu estava começando aqui, pequena, lutando para pagar conta e comprar ingrediente. Ele vinha com o carrinho, fazia piada, me ajudava a negociar preço. A gente foi se aproximando, namorando, sonhando junto. Os olhos dela amaciaram por um segundo. A gente ia casar, Ricardo. A gente morou junto um tempo. Ele me ajudou a crescer. Eu ajudei ele. Quando ele abriu a própria empresa, eu fui a primeira cliente. Ele falava que, quando finalmente ficasse rico, ia me dar uma casa com quintal para eu plantar minhas ervas. Ela engoliu seco. Mas a vida não é novela bonitinha. Ele começou a ganhar dinheiro, a conhecer outro tipo de gente. Gente de festa, de negócio grande, de sorriso fácil. E eu continuei aqui, de avental, cheiro de cebola, cabelo preso. Um dia, ele olhou para mim e disse: Joana, você é incrível, mas eu preciso de alguém que combine com o homem que eu tô virando. Eu sentia aquele soco, como se fosse em mim. Ele terminou comigo, Ricardo. Não foi bonito, não foi maduro, foi covarde. Depois disso, eu soube que ele apareceu com outra. Bonita, jovem, enfermeira. A tal da Ana Paula. Ela falou o nome como quem morde um limão. Eu tentei seguir minha vida. Foquei no restaurante, nos clientes, nos pratos. Mas de vez em quando, eu via foto deles nas redes sociais. Viagem, presente caro, amor pra cá, amor pra lá, noivado. Anel na mão dela. E eu aqui, tentando não me afogar na minha própria cozinha. Ela fez uma pausa longa. O barulho da cozinha parecia ter diminuído. Aí veio a notícia. Continuou.
Empresário encontrado morto no apartamento. Noiva estava presente. Eu fiquei sem chão. Eu não conseguia respirar. Eu fui na delegacia, fui no enterro. Eu vi a família dele destruída. Eu vi a Ana chorando, desmaiando, dizendo que foi um acidente. Eu olhava para aquilo tudo e alguma coisa dentro de mim gritava que tinha coisa errada. Por quê? Perguntei, baixinho. O que te fez desconfiar? Ela franziu a testa, como quem busca memórias. Coisas pequenas, mas que juntas pesam. Antes dele morrer, ele tinha vindo aqui algumas vezes, sozinho, meio abatido. Falou que as coisas estavam estranhas em casa, que a Ana andava diferente, mais fria, mais distante. Comentou uma vez, bêbado, que ela parecia muito preocupada com um papel, com um seguro, com vida de conforto garantida. Eu tentei não julgar, pensei que era exagero de homem em crise. Ela respirou fundo e continuou. No dia anterior à morte, ele me ligou tarde da noite. Disse, Joana, eu acho que fiz besteira com a pessoa errada. Se acontecer alguma coisa comigo, você vai saber com quem foi. Eu briguei com ele na hora. Achei que era drama, ciúmes. Depois, quando soube da morte, aquela frase nunca mais saiu da minha cabeça. Eu senti um arrepio. A polícia fez o trabalho deles, do jeito deles. Ela disse com amargura. Mas no fim, tudo ficou meio nebuloso. A Ana dizia que foi acidente. A família dizia que foi assassinato. Não teve prova definitiva. Mas para mim, sempre teve uma certeza aqui dentro. Aquela mulher não é o anjo que ela parece ser. Ela me encarou. Aco, e quando eu vi você, um homem claro que tem dinheiro, sentado com ela, rindo, encantado, eu ouvi de novo a voz do Carlos na minha cabeça. Eu acho que fiz besteira com a pessoa errada. O silêncio entre nós ficou pesado. Joana, eu falei devagar. A Ana me contou outra história. Falou de agressão, de ciúmes, de confusão. Diz que foi um acidente, que foi injustiçada. Claro que contou. Ela rebateu. Na hora. Gente assim sempre tem uma versão bonitinha. Se você olhar só pro choro, você se perde. Você acha que ela é fria assim? Perguntei. Joana apertou os lábios. Eu não sei se ela é um monstro, Ricardo. Eu sei da minha dor, da dor da família dele. Sei das coisas que eu ouvi e vi. E sei que tem alguma coisa que não fecha nessa história. Agora, se você quer mesmo saber, ela se aproximou um pouco mais. Você tem dinheiro, tem contato, tem estrutura. Você pode ir atrás de prova de verdade, em vez de só sentir pena dela ou de mim. Aquilo bateu fundo. Eu nunca tinha pensado que meu dinheiro poderia ser usado para algo assim. Não para ganhar mais, mas para esclarecer uma história embaçada de gente comum. Fiquei ali, em silêncio, digerindo o que ela tinha acabado de dizer. E outra coisa, ela completou, antes de voltar para a cozinha. Se você quiser continuar com ela, continue. Você é livre. Mas faz isso sabendo com quem você está se metendo. E não diz depois que ninguém te avisou. Ela vestiu o avental de novo, virou as costas e sumiu pela porta da cozinha, me deixando sozinho, encostado naquela bancada fria, com uma pergunta enorme no peito. E agora, Ricardo? Você vai fazer o que com tudo isso? Saí do restaurante naquela noite, diferente de como entrei. Eu já não era só o homem dividido entre o encanto e a dúvida. Eu estava começando a me tornar alguém disposto a ir atrás da verdade, custasse o que custasse. E você, no meu lugar, usaria o seu dinheiro e a sua posição para investigar essa história, mesmo correndo o risco de descobrir algo que vai doer mais ainda? Na próxima parte, eu vou te contar como eu dei o primeiro passo. A decisão de contratar um investigador particular e as primeiras rachaduras que começaram a aparecer na versão da Ana Paula. Naquela noite, depois da conversa com a Joana, eu cheguei em casa diferente.
Não liguei a TV, não coloquei música, não abri vinho. Sentei na mesa da cozinha, sozinho, com um copo d'água na mão e a cabeça fervendo. De um lado, a Ana, com a história de injustiça, de acidente, de família que a condenou sem prova. Do outro, a Joana, com o coração em pedaços, dizendo que, antes de morrer, o Carlos tinha medo de estar com a pessoa errada. Eu fechei os olhos e fiz uma coisa que fazia tempo que eu não fazia, com sinceridade. Eu orei. Deus, se o Senhor ainda fala com gente teimosa como eu, me mostra o que eu tenho que fazer. Me dá coragem para encarar a verdade, seja ela qual for. Pode parecer simples, mas essa oração foi o empurrão que eu precisava. No dia seguinte, saí mais cedo da empresa, sentei na frente do meu computador e peguei o contato de um cara que eu conhecia de outros tempos. Um investigador particular. Homem sério, calejado, acostumado a ver o lado feio das histórias. Marquei com ele numa cafeteria discreta, num bairro mais afastado. Ele chegou no horário. Terno surrado, pasta de couro gasta, olhar direto. Ricardo, quanto tempo? Ele cumprimentou. Pelo seu tom no telefone, não é obra nem negócio. O que você está precisando? Eu fui direto, sem rodeio. Eu quero que você investigue uma pessoa para mim. Falei. Mas não é coisa pequena. É um caso antigo, de morte. Quero que você levante tudo o que puder, sem puxar sardinha para lado nenhum. Se tiver coisa que me doa, eu vou engolir. Só não mente para mim. Ele me olhou com mais seriedade. Qual o nome? Ana Paula, respondi. Enfermeira. Foi noiva de um empresário chamado Carlos Henrique. Ele morreu e ela foi apontada como principal suspeita. Ele fez algumas anotações, perguntou datas aproximadas, cidade, detalhes que eu lembrava das matérias. No fim, fechou a pasta. Eu vou atrás, disse. Mas já te adianto, quando a gente cutuca a história de morte, a poeira que levanta não é leve, não. Eu sei, respondi. Mas pior do que viver enganado é viver fugindo da verdade. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e espera. De manhã, eu era o empresário de sempre. Reunião, contrato, problema em obra, funcionário pedindo aumento. De noite, eu era o homem que olhava para o celular de meia em meia hora, esperando a mensagem do investigador. Enquanto isso, eu continuava vendo a Ana. Ela me mandava foto no plantão, reclamava de colega de trabalho, falava de paciente que tinha se apegado, contava das contas apertadas do mês, da vontade de fazer uma viagem, nem que fosse uma vez na vida, para um lugar bonito, sem preocupação com dinheiro. Você ainda vai ter isso. Eu dizia tentando acreditar. Eu perguntava de vez em quando, com cuidado, sobre o passado, sobre o Carlos. Ela sempre respondia de forma parecida. Uma mistura de tristeza, revolta e vitimismo. Ninguém sabe o que eu passei, Ricardo. Ela dizia mexendo na xícara. Você acha que é fácil ser apontada como assassina? Eu perdi tudo por causa daquele acidente. Se eu quisesse mesmo o dinheiro dele, eu tinha ido embora do país e sumido. Mas estou aqui, ralando, pegando ônibus, plantão. Isso prova que eu não sou essa pessoa horrível que pintam. Era convincente, muito convincente. Mas alguma coisa lá no fundo ainda arranhava. Um fim de tarde, o investigador me ligou. Precisamos conversar pessoalmente. Marcamos no mesmo lugar da primeira vez. Ele chegou com a pasta mais cheia. Então? Perguntei, com o coração na boca. Ele abriu a pasta, tirou algumas folhas, fotos impressas, cópia de registros. Comecei pelo básico, ele disse. Boletim de ocorrência, inquérito, depoimento da época. A versão oficial você já conhece. Briga de casal, queda, morte. Ela diz que foi acidente. A família dele diz que foi agressão. Sim, confirmei. Mas aí eu fui atrás do que não saiu no jornal. Ele continuou. Falei com vizinhos do prédio onde eles moravam.
Muita gente não quis se envolver, medo, cansaço, mas com paciência, algumas coisas vieram à tona. Ele folheou os papéis. Um vizinho de porta mais velho disse que nos meses antes da morte, as brigas ficaram mais frequentes. Grito, choro, porta batendo. Não é novidade, mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Ele ouviu numa noite a voz dela dizer algo como: "Você vai ver se eu não consigo ficar bem sem você, com ou sem casamento. Não é prova de nada, mas pesa." Eu engoli seco. Outra coisa. Ele prosseguiu. A tal da Ana, antes de começar o namoro, tinha uma vida financeira apertada, como é normal para muita gente. Mas, depois do noivado, começaram a aparecer conversas dela, com uma amiga falando de seguro de vida, estabilidade garantida e não aguento mais viver contando moeda. Minha chance é agora. As conversas não são claras o suficiente para dizer que ela planejou alguma coisa, mas mostram que ela via nele um passaporte para uma vida melhor. Ele me mostrou impressões de prints de conversas de WhatsApp que constavam em anexos antigos do processo, recuperados pela defesa da família. Eram recortes, trechos, nada definitivo. Mas a soma começava a incomodar. Tem mais. Ele disse. Falei com uma ex-funcionária do Carlos na empresa de alimentos. Ela contou que nos últimos meses ele andava tenso, preocupado com dinheiro. Disse que fez um seguro de vida alto, com a Ana como beneficiária direta, porque se acontecesse alguma coisa, pelo menos ela estaria protegida. Eu senti um gelo. Você tá me dizendo que... Comecei. Tô te dizendo que, do ponto de vista de motivação financeira, ela tinha sim muito a ganhar com a morte dele. O investigador completou. Não tô dizendo que é prova absoluta, mas é uma rachadura grande na história de vítima pura e simples. Eu fiquei quieto, olhando para aquele monte de papel. Na minha cabeça, a imagem da Ana chorando, dizendo que só sofreu injustiça, começava a tremer. E a chefe? Perguntei. A Joana falou alguma coisa para você? Falei com ela também. Ele respondeu. E, coincidentemente, ela lembrou de uma cena que na época não deu importância. Um dia, a Ana apareceu aqui no restaurante com o Carlos, toda sorridente, e comentou em tom de piada que, pelo menos agora se ele morrer, eu não fico no prejuízo, porque tô até no seguro. Todo mundo riu, incluindo ele. Mas hoje, ouvindo isso no contexto, fica esquisito. Eu senti o estômago embrulhar. Aquele tipo de brincadeira que muita gente faz sem pensar, ganha outro peso quando a tragédia acontece. Para fechar por enquanto, ele concluiu. Eu consegui acesso a um áudio antigo, arquivado no celular de uma amiga dela. Uma conversa em que a Ana tá revoltada com o Carlos, dizendo que ele era igual todo homem rico que troca a mulher como quem troca de camisa. No fim, ela fala: se ele acha que vai ficar me fazendo de boba, um dia ele vai se arrepender, nem que seja na marra. Eu não consegui responder na hora. Fiquei olhando para o investigador, para o papel, para o vazio. As primeiras rachaduras na versão da Ana estavam ali, diante de mim. Não era mais só uma pobre vítima de injustiça. Tinha ambição, tinha raiva, tinha interesse envolvido. Não era prova definitiva de um crime, mas era sinal de que eu estava me relacionando com alguém muito mais complexo e talvez mais perigoso do que eu queria acreditar. E aí, Ricardo? O investigador perguntou: o que você quer fazer com isso? Eu respirei fundo. Agora, eu preciso olhar nos olhos dela e ver o que acontece quando eu colocar essas coisas na mesa. E você, no meu lugar, confrontaria essa pessoa com tudo isso, correndo o risco de descobrir o pior, ou fingiria que não viu nada e continuaria vivendo a ilusão? Na próxima parte, eu vou te contar como foi o dia em que eu sentei de frente para Ana Paula, falei do seguro, das mensagens, das brigas, e vi pela primeira vez a máscara dela balançar. Marquei com a Ana
num lugar neutro. Nem restaurante caro, nem padaria de bairro. Escolhi uma cafeteria tranquila, num shopping menor, num horário em que eu sabia que não estaria cheio. Eu cheguei antes. Sentei, pedi um café, tentei organizar na cabeça tudo o que o investigador tinha me mostrado. As mensagens sobre seguro, as brigas, as frases atravessadas, o áudio da ameaça velada. Eu não queria chegar acusando, mas também não dava mais para fingir que não sabia de nada. Ela chegou alguns minutos depois, com aquele sorriso que eu já conhecia. "Oi", disse, encostando o rosto no meu para dar um beijo. "Que bom te ver." Eu retribuí, mas ela percebeu. Quem convive um pouco com alguém sente quando alguma coisa mudou. "O que foi?" ela perguntou, sentando. "Aconteceu alguma coisa?" Eu respirei fundo. Não era fácil. "Aconteceu sim, Ana." Falei, olhando nos olhos dela. "Eu fui atrás da história. Da sua história com o Carlos." Ela gelou. Foi nítido. O sorriso morreu no mesmo segundo. Ela olhou em volta, como se checasse se alguém podia ouvir. Depois voltou o olhar para mim. Mais duro. "Você contratou alguém?" Ela perguntou devagar. "Contratei", respondi. "Um investigador. Eu te disse desde o começo que não ia fugir da verdade." Ela respirou fundo, apoiou os cotovelos na mesa, levou as mãos ao rosto por um instante. "E o que ele te falou?" perguntou, sem rodeio. Eu tirei alguns papéis da pasta que tinha levado. Não tudo, mas o suficiente. Me falou de vizinho que ouviu suas brigas. Comecei, de mensagem falando que sua chance era agora, de conversa sua sobre seguro de vida, de você como beneficiária. Me falou de um comentário que você fez aqui no restaurante, na frente da Joana, brincando que, pelo menos, se ele morresse, você não ficava no prejuízo. Os olhos dela faiscaram. "Ah, ótimo", ela ironizou. "Agora até piada solta em mesa de bar virou prova de assassinato." "Ana, não é só isso", continuei. "Ele também encontrou um áudio seu, reclamando dele, dizendo que ele ia se arrepender, nem que fosse na marra." Ela ficou quieta por alguns segundos. Olhou para o lado, mordeu o lábio, mexeu na alça da bolsa. Quando voltou a me encarar, os olhos já não eram mais de vítima assustada. Tinha algo a mais ali. "Ricardo." Ela começou, com a fala mais lenta. "Você já teve alguém te humilhando? Fazendo você se sentir lixo? Já foi traído? Enganado?" "Já", respondi sem pensar duas vezes. "Não é por isso que eu mato." Ela cerrou a mão. "Eu não disse que matei", retrucou. "Você está colocando palavra na minha boca." "Eu tô dizendo que a sua versão não é tão simples como você me contou." Falei firme. "Você me pintou um quadro onde você só apanhava, só sofria, só era anjo. Mas as pessoas que ele conhecia, as conversas que você teve, as coisas que você mesma falou, mostram outra coisa. Que você também sabia ser dura. Que tinha interesse, sim. Que o dinheiro entrou na história." Ela deu uma risada curta, amarga. "E desde quando é crime querer sair da miséria, Ricardo?" Ela devolveu. "Você saiu, virou milionário. E se tivesse a chance de mudar de vida casando com alguém, também ia pensar duas vezes? Vamos ser adultos aqui." A frieza daquela frase me deu um soco no estômago. "A diferença, Ana", respondi devagar, "é que eu ralei para chegar onde cheguei. Eu não estava de olho em seguro de vida de ninguém." Ela recostou na cadeira, cruzou os braços. "Você não sabe o que é viver contando moedinha para passagem." Ela disse com raiva. "Ah, desculpa. Sabe sim, né? Você adora contar que veio de baixo. Mas isso não muda que hoje você dorme em cama macia, come em restaurante caro e acha que pode contratar gente para mexer no passado dos outros." Aquela alfinetada veio na veia, mas em vez de me desequilibrar, me deu clareza. "Eu fui de baixo, sim", respondi. E talvez por saber o peso da pobreza, eu me recusei a acreditar
que você poderia ter outros lados. Eu quis te ver como a menina injustiçada contra o mundo. Só que, quanto mais eu escuto, mais eu vejo que você também soube jogar. Ela abaixou os olhos. As lágrimas começaram a descer, mas a expressão não era só de dor. Eu via orgulho ferido, revolta, talvez até medo de perder a posição que ela vinha construindo comigo. Você acha que eu planejei a morte do Carlos? Ela perguntou, finalmente. É isso? Eu fiquei alguns segundos em silêncio. Eu não queria ser irresponsável com palavras. Eu acho, falei por fim, que você não me contou tudo. E que naquela noite você poderia ter feito escolhas diferentes, que talvez não foram só acidentes, que tinha muita coisa rodando na sua cabeça. Raiva, dinheiro, status. Ela apoiou as mãos na mesa, se inclinou um pouco para frente. Ele me traía, Ricardo. Ela cuspiu as palavras. Me fazia de idiota. Dizia que ia me dar o mundo e depois sumia. Desligava o celular. Jogava na minha cara que tinha ex-noiva perfeita, amiga rica, vida boa. Você sabe o que é ouvir da boca de um homem que você é sorte grande de pobre? Que sem ele você vai morrer em corredor de hospital? Os olhos dela brilhavam de um jeito que eu ainda não tinha visto. Eu cheguei no limite, continuou. Eu gritei, eu ameacei, eu disse coisas horríveis. Ele também. Aquele dia foi um inferno. Se eu empurrei mais forte do que devia, se ele caiu de um jeito que eu não esperava, o que você quer que eu faça? Voltar no tempo? As palavras pairaram no ar. Não era uma confissão clara, mas também não era a inocência absoluta que ela tinha vendido antes. Ana, eu disse, sentindo o chão deslocar. Você está entendendo o que está dizendo? Ela passou a mão nos olhos, respiração acelerada. Eu tô dizendo que ninguém é santo nessa história, Ricardo. Respondeu. Nem ele, nem eu, nem a ex-noiva. Mas quem é que leva a marca de assassina? Eu. Sempre eu. Eu fiquei olhando para aquela mulher à minha frente. Era a mesma Ana que falava de plantão, de paciente, de ônibus lotado. Mas também era uma Ana capaz de jogar pesado, de manipular discurso, de usar a própria dor como escudo para qualquer coisa. Naquele momento, eu senti um misto de compaixão e medo. Compaixão pela história de humilhação que ela carregava. Medo da frieza que escapava pelas brechas. E a Joana? Perguntei. Ela ainda chora pelo cara que você diz que amou. Você tem alguma coisa para dizer para ela? Ana apertou os lábios. Ela me odeia, disse. Sempre odiou. Para ela, eu roubei o homem, a vida, tudo. Nada que eu fale vai mudar isso. Talvez não, respondi. Mas a verdade pelo menos precisa aparecer, inteira, sem metade da história. Ela me encarou, séria. E você? Perguntou. Vai fazer o que com tudo isso, Ricardo? Vai me entregar? Vai virar herói da viúva? Doeu ouvir viúva daquele jeito, mas mais doeu perceber que pela primeira vez ela estava realmente preocupada em me perder. Eu respirei fundo. Eu vou fazer o que deveria ter feito desde o começo. Falei. Não tomar partido por emoção. Eu vou colaborar com a justiça. Se ela quiser reabrir o caso, eu vou entregar o que eu tenho. E vou deixar que a verdade apareça. Doa em quem doer. Os olhos dela encheram d'água de novo. Mas agora, eu já não sabia mais o quanto era dor sincera e o quanto era medo de perder o conforto que ela vislumbrava ao meu lado. Então é isso? Ela sussurrou. Você também vai me abandonar. Eu não sou juiz, Ana. Respondi, levantando devagar. Mas eu me recuso a ser cúmplice de mentira. Saí daquela cafeteria com as pernas bambas. Lá fora, o movimento normal do shopping. Gente indo e vindo, criança rindo, casal discutindo por causa de compra. E eu ali no meio, sentindo que tinha acabado de atravessar uma porta sem volta. No caminho para casa,
eu tive vontade de voltar correndo para o restaurante da Joana, de ouvir de novo a voz firme dela, de ter perto alguém que, apesar de toda a dor, escolheu não maquiar a própria história. Mas eu sabia que aquilo ainda era cedo demais. Antes de qualquer coisa, viria a parte mais pesada. Levar tudo o que eu sabia para as mãos de quem podia transformar suspeita em processo de verdade. E você, no meu lugar, depois de ver a máscara balançar desse jeito, teria coragem de levar adiante as provas, mesmo sabendo que isso pode virar um escândalo que vai respingar em você também? Na próxima parte, eu vou te contar como, a partir dessa decisão, a história saiu do campo das conversas e foi parar de vez nas mãos da justiça. E como a minha vida virou notícia junto. Depois daquela conversa com a Ana, eu tive certeza de uma coisa. Não dava mais para segurar essa história só dentro do meu peito. Eu podia tentar fingir que nada tinha acontecido, voltar para os jantares, para os negócios, para a vida normal. Mas, depois que a gente olha a verdade nos olhos, por mais torta que ela ainda esteja, não tem como desver. No dia seguinte, fui procurar um advogado de confiança. Não o da empresa, não o que cuida de contrato. Eu precisava de alguém que olhasse para mim como pessoa, não como CNPJ. Sentamos na sala dele, uma mesa simples, estante cheia de código penal e processo encadernado. Ricardo, me conta tudo do começo. Ele pediu. Eu contei. Da noite no restaurante, da Joana, da Ana, do investigador, das mensagens, do seguro, das brigas, do quase desabafo dela na cafeteria. Ele ouviu sem me interromper, só fazendo uma anotação aqui e ali. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Você sabe que se levar isso à frente, vai se meter num caso grande, né? Disse. Não é qualquer coisa. Vai mexer com família, com imprensa, com o Ministério Público. E vai respingar em você. Eu sei, respondi. Mas eu também sei que se eu ficar calado, vou ser cúmplice. E isso eu não quero ser. Ele assentiu. Então, o caminho é um só. Falou. Procurar o promotor responsável, apresentar o que você tem, ver se há elementos para reabrir o caso. Se tiver, ele mesmo pode oferecer denúncia formal. Marcamos. Alguns dias depois, lá estava eu, sentado em frente ao representante do Ministério Público, com uma pilha de papel sobre a mesa e um turbilhão por dentro. Expliquei tudo de novo. Mostramos os documentos, as conversas, o áudio. O promotor, um homem com cara de cansado de tanto ver coisa errada, folheava cada folha com atenção. Essa história foi muito mal acabada na época. Ele comentou. Muito empurrada na base do deixa pra lá. Confusão, pressão de família, imprensa, tudo no calor da hora. Muita coisa ficou mal esclarecida. Ele terminou de ler, respirou fundo e me encarou. Eu não posso te prometer resultado, Ricardo, disse. Mas posso te garantir uma coisa. Com isso aqui, tem elemento para reavaliar o caso sim. E, se for o caso, oferecer uma nova denúncia contra ela. Saí de lá com uma mistura de alívio e medo. Alívio por sentir que, finalmente, alguém com poder de decisão estava olhando para a história com seriedade. Medo do que viria depois. Não demorou. Quando a justiça começa a se mexer, a notícia escapa. Algumas semanas depois, acordei num sábado com o celular apitando sem parar. Grupo de família, mensagem de funcionário, ligação perdida de sócio. Abri uma das mensagens. Tinha um link de notícia. Ministério Público reabre caso de morte de empresário em apartamento de luxo. Nova denúncia pode atingir enfermeira apontada como principal suspeita. Milionário da construção civil teria colaborado com novas informações. Adivinha quem era o milionário da construção civil da matéria? Meu nome estava lá. Não por extenso, mas fácil de saber. Foto minha de terno,
recortada de uma inauguração antiga. João, meu sócio, me ligou na hora. Ricardo, que bomba é essa, rapaz? Ele falou nervoso. Você se meteu em caso de assassinato agora? Eu me meti em busca de verdade, João. Respondi. Eu conheci a mulher. Achei que era uma coisa. Descobri outra. Não ia fingir que não vi. Mas o jornal tá dizendo que você estava envolvido com ela. Ele insistiu. Cliente vai começar a olhar torto. Banco, investidor. Você sabe como esse povo é. Ninguém quer foto em matéria de crime. Eu sei. Falei cansado. Mas também sei que, se eu me escondesse, ia ser por covardia. Ele bufou do outro lado. Covarde é ver nossa empresa perder contrato por causa de mulher encrencada, Ricardo. Abre o olho. A gente ralou demais para chegar aqui. Não era só ele. Meu filho, o Paulo, também apareceu em casa naquele dia, com o jornal debaixo do braço. Parabéns, pai. Ele falou, assim que entrou. Demorou, mas conseguiu. Caiu na mídia por causa de uma mulher. Bom dia para você também, filho. Respondi tentando manter a calma. Quer um café? Não quero nada. Ele rebateu. Eu quero saber quando você vai parar de se meter em confusão. Primeiro o divórcio com a mãe. Agora isso. Tá faltando o quê? Aquela alfinetada doeu mais do que a manchete. Paulo, senta aqui. Pedi. Deixa eu te explicar. Contei, com calma, tudo. Da Ana, da Joana, do passado deles, das provas, da decisão de procurar a justiça. Ele me ouviu, mas o rosto continuava fechado. Pai, eu entendo que o senhor queira ser do lado certo da história. Disse imitando com a mão aspas no ar. Mas o senhor não é promotor, nem juiz. O senhor é empresário. Tem gente que depende da sua imagem, do seu nome. Eu e a Fernanda, a empresa, os funcionários. A gente não tem culpa se o senhor decidiu virar protagonista de tragédia. Eu não decidi nada, Paulo. Respondi com firmeza. A vida colocou essa história no meu colo. Eu só decidi não fechar os olhos. Ele balançou a cabeça, decepcionado. Às vezes, fechar os olhos é questão de sobrevivência, pai, disse. Pensa nisso. Ele saiu, batendo a porta com mais força do que precisava. Fiquei ali, no silêncio, sentindo um aperto que não era só de pai e filho que discordam. Era de gerações, de visões de mundo diferentes. Ele tinha razão em parte. Mas eu sabia lá dentro que recuar agora seria trair tudo o que eu dizia acreditar. Nesse meio tempo, uma pessoa que eu não esperava se aproximou de mim. A própria Joana. Ela me ligou num fim de tarde. Ricardo, você pode passar aqui depois do expediente? Perguntou. Não é como cliente, é como... sei lá o quê. Fui. O restaurante estava mais vazio do que o normal. A notícia do caso reaberto já tinha começado a espantar alguns fregueses. Gente com medo de entrar em lugar que aparece em matéria de crime. Ela me recebeu sem sorriso, mas com um olhar diferente. Menos armado. Eu vi as notícias. Disse. Disseram que você levou prova, que falou com o promotor, que ajudou a reabrir tudo. Foi isso mesmo. Confirmei. Eu só fiz o que achei certo. Ela passou um pano na bancada, sem necessidade. Era mais para ocupar as mãos. Você sabe que agora o meu restaurante vai virar ponto de curiosidade, né? Ela comentou. Vai ter gente vindo aqui mais pelo escândalo do que pela comida. Eu sei, respondi com pesar. E sinto muito por isso. Ela parou, me encarou. Não sente, não. Falou com os olhos marejados. Eu esperei anos por esse dia. Todo mundo dizia, Joana, esquece. Segue a vida, o caso morreu. O caso não morreu, Ricardo. Quem morreu foi ele. E ficou esse peso em cima de mim, sem resposta. Se agora a história vai ser contada direito, com tudo na mesa, que venha a confusão. Eu vi nos olhos dela algo que eu não via fazia tempo. Esperança. E você? Ela perguntou, depois de um tempo. Tá preparado para aguentar o tranco?
Vai ter advogado de defesa dela dizendo que você está inventando coisa, que é perseguição, que é ciúme, que você se apaixonou por rejeitada e agora virou vingativo. Eu tô preparado para apanhar de todo lado, Joana. Respondi. Mas não tô mais preparado para dormir em cima de mentira. Ela respirou fundo. De um jeito estranho, eu tô orgulhosa de você. Confessou. É raro ver gente com dinheiro escolher a verdade e não a reputação. Aquilo me pegou desprevenido. De todas as pessoas, eu nunca imaginei ouvir isso da boca dela. Ficamos um tempo ali, em silêncio, ouvindo o barulho da cozinha. Pela primeira vez, eu senti que não estava mais sozinho naquela batalha. Não era mais eu contra o mundo. Era eu e ela, dois machucados pela mesma pessoa, querendo, cada um à sua maneira, fechar um ciclo. Alguns dias depois, veio a confirmação. Ana Paula foi oficialmente denunciada de novo. A justiça acatou o pedido do promotor. Ela seria chamada para depor, e o caso voltaria a ser analisado em profundidade. A imprensa, claro, fez a festa. Enfermeira volta a ser alvo de acusação em caso de morte de empresário. Milionário teria bancado investigação paralela e colaborado com o Ministério Público. Restaurante de chefe, envolvida com vítima, vira palco da história. Meu telefone não parava. Gente querendo fofoca, outros querendo distância. Teve cliente que cancelou o contrato. Teve amigo antigo que ligou para me apoiar. Teve colega que mandou mensagem dizendo: "Você é louco, mas corajoso." Eu, por dentro, vivia um turbilhão. Às vezes deitava na cama e pensava: onde eu fui me meter? Mas imediatamente depois vinha uma paz estranha. Como se Deus dissesse: segue, eu tô vendo. E você? No meu lugar, com o nome estampado em notícia, pressão da família, medo de perder negócio, recuaria para salvar a própria pele? Ou continuaria bancando a verdade até o fim? Na próxima parte, eu vou te contar o que aconteceu quando o caso deixou de ser só notícia e virou audiência marcada, depoimento, testemunha. E a verdade começou a aparecer de um jeito que ninguém mais podia fingir que não via. Quando a denúncia contra Ana foi aceita, parecia que alguém tinha apertado um botão de play numa história que ficou anos pausada. O que antes era só lembrança dolorida para Joana e dúvida pesada para mim, virou processo, papel, carimbo, prazo. A primeira coisa que o promotor fez foi chamar de volta todo mundo que tinha qualquer ligação com o caso. Vizinho, família, ex-funcionário, amiga, todo mundo. E como a vida é irônica, quanto mais o tempo tinha passado, mais coragem algumas pessoas tinham ganhado para falar. Eu continuava em contato com o investigador. Ele virou quase um amigo, desses que você não quer ter, porque só aparece em fase de problema. Ricardo. Ele me disse num dos nossos encontros: lembra daquele bar perto do prédio onde o Carlos morava? Lembro vagamente. Respondi. Aquele da esquina? Esse mesmo. Na época, a polícia até puxou algumas imagens, mas muitas coisas não foram analisadas direito. Agora, com um pouco de insistência e sorte, conseguimos acessar o HD antigo do sistema de câmeras. Uma parte se perdeu, mas não toda. Meu coração acelerou. E o que apareceu lá? Perguntei. Ele colocou o notebook sobre a mesa, deu play num vídeo de baixa qualidade. Imagem granulada, horário no canto da tela. Era à frente do prédio, vista de longe. Olha aqui, ó. Ele apontou. Vê essa sequência. Na tela, dava para ver um homem saindo do prédio, alterado, gesticulando sozinho, andando em direção ao bar. O horário batia com uma das noites de briga pesada que tinham sido registradas pelos vizinhos. Não dava para ver o rosto com nitidez, mas a postura, a roupa, o horário, tudo indicava que era o Carlos. Ele saiu. O investigador explicou.
discutiu, foi até o bar, bebeu, voltou mais tarde. Na época, registraram só o movimento dele. Mas o que ninguém tinha prestado atenção é numa outra parte, na volta. Ele avançou o vídeo. Agora, o homem voltava, visivelmente mais bêbado, tropeçando. E, alguns minutos depois, aparecia uma figura de mulher descendo até a portaria, conversando rapidamente com o porteiro e apontando para a rua, nervosa. Essa é a Ana, ele disse. Ela desceu para perguntar se ele tinha saído. O porteiro confirma. Ela volta para o apartamento apressada. Isso mostra o clima que estava ali. Briga, vai e volta, nervos à flor da pele. Mas isso prova o quê? Perguntei confuso. Sozinho, nada, ele respondeu. Mas somando com as outras peças, mostra um padrão. Não era um casal tranquilo, que teve um acidente isolado. Era um barril de pólvora prestes a estourar. Além disso, ele trouxe outra novidade. Lembra da ex-funcionária da empresa de alimentos? Aquela que falei que contou sobre o seguro de vida? Assenti. Pois é, ela topou depor formalmente. Vai dizer em juízo que ouviu do próprio Carlos que a Ana insistiu muito para que ele a colocasse como beneficiária. Não é crime fazer seguro, claro, mas mostra uma insistência diferente, fora do normal. As coisas começaram a tomar forma. Era como montar um quebra-cabeça. Nenhuma peça sozinha dizia tudo, mas quando você afastava um pouco e olhava o conjunto, a imagem começava a aparecer. Enquanto isso, a família do Carlos também começou a se mexer de um jeito diferente. O pai dele, um senhor de fala mansa, me procurou discretamente um dia, na saída do fórum. "O senhor que é o Ricardo?" Ele perguntou, se aproximando. "Sou sim", respondi. "Eu sou o Antônio, pai do Carlos." Apertei a mão dele com respeito. Tinha tanto peso naquele aperto. Eu queria... Ele buscava as palavras. Eu queria agradecer. Não porque eu quero ver ninguém na cadeia a qualquer custo, mas porque, pela primeira vez, depois de tanto tempo, eu sinto que alguém está levando a sério a dor da nossa família. Não é só notícia velha, sabe? "Seu Antônio", eu disse. Eu não fiz nada sozinho. E não fiz para aparecer, não. Fiz porque quando a gente encontra a verdade numa história dessas, ela não é só de uma família. Ela é de todo mundo que acreditou em mentira. Ele assentiu, com olhos marejados. Eu sei que meu filho não era santo. Confessou. Homem nenhum é. Ele errou comigo, com a mãe, com a Joana. Mas ninguém merece morrer daquele jeito sem uma explicação decente. Se ele foi vítima da própria imprudência, que se diga. Se outra pessoa teve responsabilidade, que se diga também. A cada conversa dessas, o peso de tudo que eu tinha entrado aumentava. E de alguma forma, também me fortalecia. Não era mais uma história de rico que se enroscou com mulher suspeita. Era a vida de um homem que tinha pai, tinha passado, tinha gente que ainda acendia a vela por ele. E a Ana reagia como podia. Primeiro, me mandou algumas mensagens longas, se dizendo traída, acusando o sistema, dizendo que eu tinha virado aliado da família que sempre quis destruí-la. Depois, começaram a surgir nas redes sociais umas postagens dela falando de mulheres injustiçadas, de patriarcado, de violência emocional. Ela tentava virar o discurso, se colocar de novo como única vítima da história. A defesa dela, claro, começou a trabalhar pesado. Advogado dando entrevista, dizendo que o caso já tinha sido analisado e que reabrir tudo era perseguição motivada por gente influente. Em algumas matérias, cheguei a ver meu nome quase como vilão, como se eu quisesse vingança, porque a relação com ela não tinha dado certo. Ver meu nome naquelas frases distorcidas doeu. Mas, curiosamente,
A pessoa que mais me ajudava a manter o pé no chão era a Joana. A gente passou a se falar com mais frequência. Às vezes, era só uma mensagem rápida. Como você tá aguentando a pressão? Hoje saiu mais uma matéria. Não lê tudo, não. Se quiser comer aqui depois do expediente, tem um prato saindo do jeito que você gosta. Outras vezes, a gente se encontrava no restaurante depois do movimento diminuir. Eu sentava no balcão. Ela vinha com um prato simples, algo que sobrou da cozinha, e a gente conversava, sem muito roteiro. Sabe o que é mais engraçado? Ela disse numa dessas noites: anos atrás, eu sonhava com o Carlos sentado aí onde você tá, me apoiando, me defendendo. Em vez disso, quem senta é você. A vida tem umas voltas que eu não entendo. Eu também não entendo muita coisa. Respondi. Mas sei que, se eu pudesse escolher, preferia que você não tivesse precisado passar por nada disso pra gente se conhecer desse jeito. Ela me olhou, surpresa pela sinceridade. Sorriu de leve. Havia uma aproximação ali que nenhum dos dois tinha planejado. Não era paixão de novela, dessas que explodem em um mês. Era algo mais lento, mais maduro, nascido da dor compartilhada, do cansaço, da luta pela mesma verdade. No meio disso tudo, veio a notícia que mudou o tom do processo. O juiz marcou a audiência de instrução e julgamento. Era o momento em que todo mundo ia se olhar nos olhos. Promotor, defesa, Ana, família do Carlos, Joana, eu, testemunhas. A história deixaria de ser papel, manchete e cochicho para ser falada ali, diante de quem podia, de fato, decidir alguma coisa concreta. Quando recebi a intimação para depor, eu sentei na cama com o papel na mão, coração disparado. Eu sabia que, a partir daquele dia, não teria mais volta. Tudo que eu visse e dissesse ali ia pesar no resultado final. Na noite anterior à audiência, eu fui até a igreja simples que minha mãe gostava de frequentar quando vinha me visitar em São Paulo. Entrei, sentei no último banco, olhei para o altar e falei baixinho: Deus, eu não sei se amanhã vai ter justiça perfeita, mas me ajuda, pelo menos, a não mentir nem me acovardar. Fiquei um tempo ali em silêncio, ouvindo meu próprio coração. Quando saí, estava assustado, sim, mas também decidido. Eu ia até o fim. E você, no meu lugar, chegando na véspera de uma audiência que pode mudar a vida de tanta gente, dormiria tranquilo, ou também ia passar a noite inteira perguntando para Deus se está fazendo a coisa certa? Na próxima parte, eu vou te levar comigo para dentro daquela sala de audiência, onde a verdade, as mentiras, as dores e os arrependimentos finalmente se encontraram frente a frente. O dia da audiência chegou. Eu acordei antes do despertador. Fiquei um tempo deitado, olhando para o teto, ouvindo só o barulho distante da cidade acordando. Parecia que o mundo todo tinha vida normal, menos eu. Para mim, aquele dia era uma espécie de acerto de contas com tudo o que vinha acontecendo desde aquela noite no restaurante. Vesti um terno simples, escuro. Não queria parecer empresário exibido na frente de ninguém. No espelho, vi um homem que parecia mais velho do que a idade que tinha. Olheira, rugas que eu não lembrava de ter. Respirei fundo e, antes de sair, falei baixinho: Deus, só não me deixa fraquejar. Cheguei cedo no fórum. Aquele prédio frio, de corredor comprido, cheio de gente indo e vindo com pasta debaixo do braço, sempre me passou uma sensação estranha. Ali, a vida das pessoas era decidida em papel, carimbo e assinatura. Na porta da sala de audiência, já tinha um grupo esperando. Reconheci o seu Antônio, pai do Carlos, com uma camisa simples e uma pasta de plástico nas mãos. Ele me viu e veio na minha direção. Ricardo. Cumprimentou-o apertando minha mão com força. Obrigado por ter vindo. Quem agradece sou eu, respondi. Sei que hoje não vai ser fácil para o senhor.
Do outro lado do corredor, vi a Joana. Cabelo preso num coque apressado, roupa discreta, expressão tensa. Quando nossos olhos se encontraram, ela fez um aceno de cabeça. Não era sorriso, mas era uma espécie de "tamo junto" silencioso. E então, ela apareceu. Ana Paula. Entrou acompanhada do advogado, com uma roupa sóbria, cabelo preso, maquiagem leve. Não era a mesma mulher do sorriso tímido, naquela primeira noite, nem a enfermeira cansada da padaria. Era uma versão mais dura, como se tivesse colocado uma armadura. Mesmo assim, quando ela me viu, os olhos vacilaram por um segundo. Eu senti um aperto no peito. Não dava para apagar tudo que a gente tinha vivido, mas também não dava para fingir que eu não sabia mais quem ela era. O oficial chamou. Audiência do processo tal, partes presentes, por favor. Entramos. A sala não era grande, mas o clima fazia parecer apertada. De um lado, Ana e o advogado de defesa. Do outro, o promotor, seu Antônio, alguns familiares, Joana, eu. O juiz, com aquela cara de quem já viu mais história triste do que consegue lembrar, ajeitou os óculos, conferiu alguns papéis e começou. Vamos ouvir as testemunhas. Chamaram primeiro o vizinho de porta, um senhor simples, aposentado. Ele contou das brigas, dos gritos, das noites sem dormir por causa do tumulto. Não era discutizinha de casal não, doutor. Ele falou olhando para o juiz. Era coisa feia. Várias vezes eu quase chamei a polícia, mas a gente fica com medo, né? De se meter. Depois, foi a ex-funcionária da empresa de alimentos. Ela confirmou que o Carlos tinha feito um seguro de vida alto e que depois disso, comentou no escritório que a noiva insistia muito para ser a beneficiária direta. Ele falou em tom de brincadeira. Mas sabe quando a pessoa brinca meio sem graça? Ela explicou. Parecia que a pressão em casa estava grande. Em seguida, o investigador apresentou os vídeos do bar e do prédio, os registros de horário, o áudio da Ana, irritada, dizendo que ele ia se arrepender, nem que fosse na marra. O promotor costurava as informações, tentando mostrar que não foi um simples acidente doméstico. A defesa, claro, reagia. O advogado fazia perguntas tentando desacreditar as testemunhas, insinuar exagero de memória, dizer que as frases da Ana eram desabafo de mulher cansada, que o seguro era gesto normal de um casal que planeja futuro. Até que chegou minha vez. Quando me chamaram, senti as pernas pesarem. Fui até a cadeira das testemunhas, levantei a mão, fiz o compromisso de dizer a verdade. Sentei, olhei para o juiz, para o promotor, para o advogado, para Ana, e comecei a contar. Falei da noite no restaurante, do jeito como conhecia a Ana, do impacto que a acusação da Joana teve em mim. Contei da minha decisão de investigar, das coisas que fui descobrindo, das conversas que tive com a Ana, principalmente daquela última, na cafeteria, quando ela admitiu que tinha passado do limite, que tinha empurrado, que tinha dito coisas pesadas. Doutor, eu disse olhando para o juiz, eu não estou aqui para pedir a cabeça de ninguém. Eu carreguei muita dúvida antes de vir para esse lado da história. Mas eu não posso negar o que ouvi, o que vi, o que foi levantado. Eu conheci uma Ana que se dizia só vítima. E depois, vi uma Ana que também sabia ser cruel, que tinha interesse financeiro e que, na hora do desespero, admitiu que podia ter ido além do que devia. O advogado de defesa veio para cima. O senhor, como empresário, não estaria magoado por ter se envolvido com a ré e depois ter sido rejeitado. Insinuou. Não estaria agindo movido por frustração pessoal, confundindo mágoa com busca de justiça? Eu respirei fundo. Doutor, se fosse mágoa, eu tinha feito escândalo na época. Respondi. Eu tinha ido para rede social, para blog, para qualquer coisa. Não fiz. Eu calei. Eu só falei quando tive prova e quando percebi que a história inteira tinha sido muito mal contada. Ele insistiu.
O senhor se considera isento? Eu me considero humano. Respondi. Mas acima disso, me considero responsável. Quando Deus coloca uma verdade pesada na nossa mão, a gente não pode fingir que é leve. Voltei para o meu lugar com as mãos suadas. Joana me olhava com um misto de gratidão e dor. Ana, com um olhar que eu nunca vou esquecer. Uma mistura de ódio, orgulho ferido e, lá no fundo, um resquício da mulher que um dia segurou minha mão numa mesa de café. Por fim, chamaram ela. Ana se levantou, foi até o centro, sentou. O juiz perguntou se ela queria falar. Quero sim, ela respondeu, a voz firme. Ela começou repetindo o que já tinha dito antes. Que tinha sido um relacionamento difícil, que o Carlos era agressivo, que a pressionava, que a fazia se sentir menos. Disse que naquela noite ele estava bêbado, que houve briga, que ela tentou se defender, que ele caiu. Um acidente trágico, nas palavras dela. O promotor ouviu e, então, perguntou: A senhora nega que tenha insistido para ser beneficiária do seguro de vida? Não nego. Ela disse. Eu queria segurança. Tenho esse direito. A senhora nega que tenha dito, em tom de raiva, que ele ia se arrepender, nem que fosse na marra? Ela hesitou um segundo. Todo mundo já falou coisa que não queria, no calor da emoção. Respondeu. Isso não prova nada. E a senhora nega. O promotor continuou. Ter dito ao senhor Ricardo, em encontro recente, que talvez tenha empurrado mais forte do que devia? A sala ficou em silêncio. Eu senti meu coração acelerar. Ana olhou para mim. Nosso olhar se trancou por um instante. Eu vi um filme passar ali. O restaurante, a padaria, o sorriso, o choro, a cafeteria, a máscara caindo. Ela respirou fundo. Começou, com a voz tremendo. Eu disse que estava no limite, que foi uma confusão. Se eu empurrei, foi me defendendo. Eu não acordei naquele dia planejando matar ninguém. Não é isso que estou perguntando. O promotor insistiu. Eu perguntei se a senhora nega ter dito que pode ter empurrado além do que devia. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu disse, admitiu finalmente. Mas não do jeito que estão pintando. Não foi uma confissão completa, mas foi a primeira vez que ela reconheceu, em público, que o movimento dela podia ter sido determinante. Depois disso, foi a vez da Joana. Ela subiu, com o avental ainda marcado de gordura imaginária, porque parecia impossível ver aquela mulher longe da cozinha. Falou do amor que sentiu pelo Carlos, da maneira covarde como o relacionamento deles tinha terminado, da dor de ver o ex-noivo morto, da raiva que sentiu da Ana, do luto que nunca passou. Mas, para minha surpresa, ela também falou. Eu não tô aqui para dizer que o Carlos era santo, afirmou. Ele errou comigo. Ele foi egoísta, me trocou de uma forma que me machucou demais. Não é segredo para ninguém. Ele podia ser encantador num dia e duro no outro, mas nada disso justifica alguém achar que tem direito de decidir se ele vive ou morre. O advogado de defesa tentou desqualificá-la, dizendo que ela falava movida por ciúme, por inveja. Joana respirou fundo e respondeu: Ciúme e inveja eu já senti. Sim, sou humana. Mas o que me trouxe aqui hoje é outra coisa. É saber que o homem que um dia eu amei morreu de um jeito que não foi simplesmente azar, queda, bebedeira. Teve mão humana empurrando essa história para o buraco. Quando todos falaram, a audiência foi encerrada. O juiz disse que precisava analisar tudo, rever depoimentos antigos, juntar com as novas provas. Marcou data para a leitura da sentença. Algumas semanas depois, estávamos todos de volta lá. Mesmo corredor, mesma sala, a mesma aflição. Eu nunca vou esquecer o rosto do seu Antônio naquele dia, as mãos dele tremendo, segurando o terço. O juiz leu a decisão num tom neutro, quase burocrático.
mas cada palavra caía como pedra. Reconheceu que havia, sim, histórico de agressão e conflito, que o relacionamento entre Ana e Carlos era doentio, pesado, de culpa compartilhada. Mas também reconheceu que as provas apontavam que, naquela noite específica, a reação dela tinha passado do limite do defender-se e entrado na esfera de assumir o risco da morte dele, principalmente considerando as ameaças, o contexto, o interesse financeiro. No fim, veio a frase que mudou tudo. Diante do exposto, condeno a ré Ana Paula. E aí, ele detalhou o crime, a pena, o regime inicial. Uma pena longa o suficiente para saber que aquela mulher não sairia dali tão cedo. Quando ele terminou, a sala explodiu em reações. A mãe do Carlos chorava alto, abraçada no seu Antônio. O promotor respirou aliviado. O advogado da Ana balançava a cabeça, já falando em recurso. Ana, por sua vez, ficou alguns segundos imóvel, olhando para o nada, como se tivesse levado um soco e ainda não tivesse sentido a dor. De repente, ela virou o rosto na minha direção. Nos nossos olhos não tinha mais romance, nem promessa, nem ilusão. Só um abismo. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa, mas foi interrompida pelo policial, que veio aproximando as algemas. Aquele som de metal batendo me cortou por dentro. Não porque eu achasse a sentença injusta, mas porque naquele momento eu vi claramente como a escolha de cada um tinha trazido a gente até ali. Joana, ao meu lado, chorava. Não era choro de festa, de vitória. Era choro de luto antigo, misturado com alívio. Acabou, Joana. Eu disse baixinho. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. Não. Respondeu. Agora é que começa. Agora eu vou ter que aprender a viver sem esse peso de dúvida. E isso, meu amigo, não é de um dia para o outro, não. Nós saímos do fórum juntos. Lá fora, repórter, câmera, microfone. Alguém tentou enfiar um microfone na minha cara. Senhor Ricardo, o senhor se arrepende de ter se envolvido com a condenada? Acha que fez justiça? Eu olhei para a câmera e disse a única coisa que me veio. Justiça de verdade, quem faz é Deus. Aqui, a gente só tenta chegar mais perto da verdade possível. E às vezes, isso dói para todo mundo. Entramos no carro calados. Fomos até uma praça simples, ali perto. Sentamos num banco, cada um afogado nos próprios pensamentos. Depois de um tempo, Joana falou. Eu não sei se um dia vou conseguir perdoar tudo, mas eu sinto que hoje começou um caminho. Eu olhei para ela e vi, pela primeira vez, não só a chefe de cozinha, não só a mulher ferida. Vi alguém que, como eu, estava tentando reconstruir alguma coisa em cima de muito entulho. E você, no meu lugar, depois de ver a justiça condenar alguém que um dia você amou, conseguiria seguir em frente sem se tornar uma pessoa amarga. Na última parte dessa história, eu vou te contar como, devagarinho, a vida foi se reorganizando. Como eu e a Joana nos aproximamos, como o restaurante virou lugar de cura, e como mesmo com a Ana atrás das grades, o perdão, de algum jeito, encontrou uma fresta para entrar. Depois da sentença, a vida não virou filme com crédito subindo e trilha bonita. Pelo contrário. Nos dias seguintes, o que mais teve foi silêncio. Silêncio dentro de casa, silêncio no olhar das pessoas, silêncio até na empresa. Era como se todo mundo estivesse tentando entender em que prateleira colocar aquela história. Tragédia, escândalo, justiça, fofoca. Cada um escolhia a sua. A Ana foi presa. Eu não vi o momento em que ela entrou no presídio. Não acompanhei de perto. Soube pelas notícias, pelas mesmas manchetes que um dia quase me enganaram. Mesmo assim, naquele dia à noite, eu ajoelhei ao lado da cama e falei: Deus, se o Senhor permitir
que esse tempo de cadeia seja também um tempo de arrependimento de verdade para ela. Eu não desejo o mal de ninguém, só não quero mais viver na mentira. Do lado de fora, a vida teve que continuar. A empresa, claro, balançou. Teve cliente que se afastou, teve contrato que esfriou, teve quem quisesse usar minha participação na história como argumento para dizer que eu era problemático. Mas pouco a pouco, os que realmente me conheciam foram vendo que eu não tinha ganhado nada com aquilo. Pelo contrário. E foram ficando. Um dia, meu filho Paulo apareceu de novo em casa. Não mais com o jornal na mão, nem com o dedo em riste, com um olhar diferente. Pai. Ele começou, meio sem jeito. Eu vi a sentença. Vi o vídeo da audiência. Fui eu mesmo atrás, não pela mídia, mas pelo processo. Eu queria te pedir desculpa. Desculpa por quê, meu filho? Perguntei. Por ter achado que o senhor estava se metendo em confusão à toa. Ele respondeu. Eu vi lá. Dava para perceber que o senhor não estava tentando aparecer. O senhor tremia que nem vara verde, mas não recuou. Acho que eu teria fugido. Eu sorri, emocionado. Filho, eu também quis fugir muitas vezes. Confessei. A diferença é que dessa vez eu resolvi ficar. Ele suspirou. A mãe fala que o senhor é doido, disse rindo de leve. Mas ela também disse uma coisa, que, se tem uma coisa que o senhor sempre teve, foi coragem de encarar a própria consciência. E isso vale mais do que ficar limpinho para os outros. Aquela frase curou uma ferida antiga. Não apagou o divórcio, nem o que deu errado, mas trouxe um alívio. Eu não quero que você repita meus erros, Paulo. Falei, mas se puder herdar alguma coisa minha, que seja essa. Nunca troca a paz de deitar a cabeça no travesseiro pela aprovação dos outros. Ele assentiu. Aquele dia, de algum jeito, a gente se reconectou. E a Joana? Depois da sentença, eu continuei frequentando o restaurante. Não como antes, com terno e gravata, mas muitas vezes de camiseta, calça simples, indo direto depois do trabalho, sentando no balcão, enquanto ela fechava o caixa, conferia a nota fiscal, brigava com o fornecedor. O escândalo tinha machucado o negócio. Teve cliente que achou pesado comer no restaurante da ex-noiva do morto. Teve gente que ia só para ver onde tudo aconteceu e não voltava. A cabeça dela latejava com tanta conta pendurada. Uma noite, depois de ela brigar com a calculadora mais uma vez, eu falei, Joana, deixa eu te ajudar. Ela levantou a cabeça na defensiva. Se ajudar quer dizer comprar o restaurante. Esquece. Respondeu. Eu prefiro fechar do que virar funcionária de rico com síndrome de Salvador. Eu ri. Não quero comprar nada. Expliquei. Quero investir. Ser sócio, se você topar. Você fica na cozinha, manda em tudo aqui dentro. Eu fico na papelada, negociação, número. E a gente faz esse lugar renascer. Ela ficou me olhando um tempo. Séria. Por que, Ricardo? Perguntou. Culpa? Não. Respondi. Propósito. Demorou algumas semanas, alguns contratos bem conversados, algumas orações em silêncio. No fim, ela aceitou. Não por necessidade apenas, mas porque de alguma forma ela também sentia que era hora de dar um novo significado para aquele lugar. A gente reformou o salão, mudou alguns detalhes, criou um cantinho com fotos de pratos, de clientes e uma discreta placa numa parede escrita assim: para todo mundo que já sofreu uma injustiça na vida e mesmo assim escolheu continuar. O restaurante começou a ganhar outro clima. Além dos clientes tradicionais, começaram a aparecer pessoas trazendo história. Não só fome. Mulheres que passaram por relacionamento abusivo, homens arrependidos de coisas que fizeram, famílias em reconstrução. A partir daí, nasceu a ideia que mudou tudo.
Um dia, depois de um culto de domingo, naquela igrejinha simples que minha mãe gostava, o pastor me chamou num canto. Irmão Ricardo, a gente tem recebido muita mulher aqui machucada, apanhando, sendo humilhada. A igreja a acolhe. Ora, mas falta algo prático. Curso, trabalho, renda. Eu sei que o irmão mexe com restaurante, com obra. Quem sabe não nasce alguma coisa daí? Falei com a Joana. Na hora, o olho dela brilhou. A cozinha pode ser lugar de cura. Ela disse, a gente pode ensinar essas mulheres a cozinhar, a organizar buffet, a trabalhar com comida. Não vai resolver todos os problemas, mas dá ferramenta para elas não dependerem de homem nenhum. Foi assim que começamos um projeto social simples. Uma turma de mulheres, atendidas pela igreja, fazendo curso de cozinha no restaurante, em horários em que o salão estava fechado. Eu investia em ingredientes, estrutura, material. Joana ensinava técnica, receita, truque de fogão. O pastor cuidava da parte espiritual, do ombro amigo. Você precisava ver o brilho no olho daquelas mulheres, aprendendo a fazer um prato bonito, tirando foto do próprio trabalho, pela primeira vez, se sentindo capazes de criar algo além da própria dor. Teve um dia, numa dessas aulas, em que uma delas, chamada Marta, falou: Dona Joana, se alguém tivesse me ouvido como tão ouvindo a senhora naquela época, talvez eu não tivesse feito tanta besteira na minha vida. Joana engoliu seco. Eu sabia em quem ela estava pensando. Foi aí que ela tomou uma decisão difícil. Escrever uma carta para Ana. Não foi carta de amor, nem de ódio. Foi uma carta de verdade. Ela não romantizou, não amenizou. Escreveu que doeu, que sente falta do Carlos, que a maneira como tudo aconteceu foi cruel. Mas também escreveu que não queria mais ser prisioneira daquela noite. Eu tô escolhendo seguir em frente. Ela escreveu, não para fingir que não doeu, mas para deixar de viver só em função da dor. Eu levei a carta até o advogado, que encaminhou pelos meios certos. Não sei exatamente como a Ana recebeu, nem que cara fez. Soube depois que ela também começou a participar de um grupo de estudo bíblico dentro do presídio. Se foi por culpa, por fé, por medo, só Deus sabe. Mas no fundo, eu acredito que quando a gente joga uma semente de verdade e perdão, uma hora ela encontra terra boa. O tempo passou. Hoje, enquanto eu te conto essa história, eu tô sentado numa mesa do mesmo restaurante, mas ele já não é só o lugar do crime, ou o restaurante da chefe viúva. É o lugar onde eu e a Joana construímos uma família. Sim, família. Não foi de um dia para o outro, não foi de repente. Primeiro veio a amizade, a parceria de negócio, a cumplicidade de quem já chorou junto. Depois, um carinho diferente, uma vontade de estar perto mesmo quando não tinha planilha, nem conta, nem reunião. Até que um dia, fechando o restaurante tarde da noite, eu abracei ela mais demorado. Ela não se afastou. A gente já apanhou demais da vida, Ricardo. Ela sussurrou. Se for para amar, que seja com verdade. Hoje, a gente divide não só a cozinha e a mesa, mas também os domingos, as preocupações, as alegrias. Meus filhos aprenderam a respeitar a história dela. Ela aprendeu a lidar com o meu jeito cabeça dura. A gente discute, erra, pede desculpa, recomeça, como qualquer casal normal. E, quer saber? Essa é a maior riqueza que eu já tive. Não é o saldo da conta, nem as obras que eu construí. É poder chegar em casa, comer um prato simples preparado por ela, ouvir o riso de gente que eu amo, orar antes de dormir e sentir que, apesar de tudo, a vida se ajeitou de um jeito que eu nunca teria imaginado. Lá longe, num presídio, tem uma mulher chamada Ana Paula, que faz parte da minha história. Eu não nego isso. De vez em quando, eu ainda oro por ela. Peço para que Deus faça lá dentro o que a justiça aqui fora nunca vai conseguir fazer sozinha.
transformar o coração. Se você me perguntar hoje se a justiça foi perfeita, eu vou te dizer que não. Nunca é. Mas foi suficiente para tirar a verdade debaixo do tapete, para dar nome às coisas, para libertar gente que vivia presa em dúvida. O resto eu entrego nas mãos de Deus. E, se você chegou até aqui comigo, ouvindo esse desabafo longo, eu queria te pedir uma coisa. Me conta o que você achou dessa história. Você conhece alguém que já passou por algo parecido, de injustiça, de dor, de recomeço? Escreve nos comentários o que você está sentindo agora. Eu leio tudo com muito carinho. Quem sabe, no meio da sua história e da minha, a gente não descobre que a verdadeira riqueza sempre esteve no mesmo lugar. No amor, na família e nessa fé teimosa de que mesmo depois das piores noites, Deus ainda é capaz de amanhecer a vida da gente.